Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos fazer uma necessaire bem rápida, certo? Se ela não tiver, se ela não precisar, se você achar que não é necessário quiltar, então com certeza ela será bem mais rápido também. Então, você tá vendo que ela aqui tá bem quadradinha, tá? Essa técnica com certeza não é minha, são ideias que encontramos do Pinterest. E aqui ó, dentro, fechamos de uma maneira bem bacana e bem rápida também. Só que ainda não estava ganhando bem o meu coração, né? Então, eu fiz um pulo do gato e ao longo do vídeo você vai descobrir qual é, ok? Então, curiosa? Vem comigo! Olha só, o nosso primeiro passo é cortar o tecido na medida certa. A minha sugestão para você fazer uma necessaire box, como essa minha, é que você se reinvente também descobrindo o tamanho ideal para a sua, certo? Então eu vou passar aqui a minha medida, mas eu a convido para que você faça também a sua medida. De largura eu tenho 25 centímetros. Aí eu tenho o tecido principal e tenho o tecido de forro, certo? 42 centímetros. Então, 25 com 42 centímetros. Eu vou cortar aqui, certo? Para mostrar a você quanto é bacana quando a gente ganha confiança num cortador circular. Um cortador, esse aqui, ó. Essa minha base, essa minha régua de acrílico, ela é antiderrapante. Então, quando eu posiciono a minha mão aqui e faço pressão, ela não desliza fácil, certo? Ela não vai como se fosse desse outro lado aqui, ó. Se ela fosse desse outro lado, que não. Aí, então, quando eu posicionasse a minha mão, ela ia deslizar no tecido bem facilmente. Essa manta, que ela se aproxima um pouco, certo? Ao acrylon que temos no Brasil. O acrylon é aquela manta que você compra por espessura, né? Por altura. Então, você tem a possibilidade de dividir. E então, eu creio, não tenho certeza. Eu ainda tô testando aqui que talvez ela fique um pouco mais em conta para o nosso trabalho. Mas eu quero testar em produtos maiores para saber se vai ter o mesmo efeito que me proporciona em produtos menores, ok? Gente, o pulo do gato nessa necessaire, ó, tá nesse terreno aqui. É esse pulo do gato aqui que eu vou contar pra você, porque eu vou mostrar como é que ela fica estruturada logo quando fazemos essa técnica, que já existe aí na internet, não é criação minha, tá? O que eu vou dividir com você é o pulo do gato da G. Eu vou contar um segredinho super bacana. Como eu quero... Lá se vem eu com a necessaire novamente. Eu quero esse tamanho aqui de necessaire pra mim, tá, gente? E eu não vou mentir pra você. O produto praticamente tá sendo feito ao vivo. Então, vamos cruzar o dedinho e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo pra dar certo. Olha só o que eu quero. Eu quero quiltar. Eu quero fazer esse quilting aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui o meu forro, separo. Venho com a minha manta, né? O meu acrylon. Passo um spray temporário de boa qualidade, certo? E posiciono o meu tecido. Aí vocês já sabem que assim, né, gente? Cada um que tenha seu pulo do gato na vida. Não precisa, mas eu passo o meu ferro aqui, ó. Certo? Não precisa para ativar o spray que eu usei. Ele é um spray temporário, mas o fato de eu passar o ferro é aquela garantia que o meu tecido vai ficar esticadinho, tá? Para eu poder quiltar. Olha só, com essa ferramenta eu vou retirar esse meu pé de máquina, essa minha sapatilha de uso comum, certo? Que eu uso geralmente para quase todas as minhas costuras, que é
essa aqui, que geralmente também vem na nossa máquina. Aí eu venho, ó, com esse calcador, com a sapatilhazinha de acrílico, o calcador certo, um deles, para quiltar. Então, eu faço esse encaixe aqui. É bem fácil e bem rápido também. Agora eu já posso ligar a minha máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quilting. Vou começar a quiltar aqui. E a minha dica para você é o seguinte. Você vai escolher o ponto normal. Aí você vem aqui, ó, para escolher o tamanho do ponto. Geralmente eu uso 3,5, ok? Então, aqui com o pé da minha máquina, ainda levantado, venho com o volante da minha máquina para agarrar a linha lá de baixo, certo? Coloco as duas aqui atrás e começo a quiltar. Eu gosto de quiltar assim. Essa minha parte, eu tô imaginando aqui, e vou fazer essa marcação também com o meu giz. Aqui, ó, e aqui. Então, eu vou quiltar essa parte. Depois eu quilto essa e depois essa, como se fosse 3 partes que eu tenho, ok? Aí é o livre, ok, gente? Então, o livre você vai e se joga. Ó, eu fiz aqui, comecei na borda, tô terminando aqui na borda, certo? Aí eu corto a minha linha e recomeço da borda também. Isso aqui dá uma descansada e podemos fazer um trabalho bem melhor, bem mais maravilhoso. Ó, já que para quiltar, né, 3 partes, 1, 2, e vou fazer a última parte agora. Olha só, terminei de quiltar a minha peça. Aí eu venho o quê? Eu venho com o meu zíper. Eu tô usando um bem comprido mesmo, não sei quanto ele tem em centímetro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O casamentozinho vai ser aqui, de João com Maria, certo? O meu cursor vai beijar a frente do meu tecido, a parte principal do meu tecido, ó. Tenho aqui parte principal e manta, tá, gente? Aí, eu deixei de ser neurótica, agora eu não coloco mais o alfinete aqui, não. Estou outro nível de vida, gente. Vocês lembram que eu colocava alfinete aqui? Eu colocava mesmo, coloco, mas pra adiantar o seu Wilson, vou colocar não, ó. Aí eu fiz aqui, frente com frente do forro com o tecido principal e o zíper no meio. Esse aqui será o meu sanduíche, ok? Aí eu preciso alfinetar. Por mais que eu tenha experiência, por mais que eu já costure há 300 anos, não sei se existe essa palavra de 300, eu preciso fazer isso, certo? É bem bacana, é bem importante que eu use alfinete aqui antes de passar a costura. Eu tenho essa base aqui de passar tecido, ela é bem pequena, certo? Então, eu vou acertar isso aqui, ó, com você, que sempre eu faço isso, não tem conversa fiada, tá, gente? Eu sempre tenho que passar o tecido quando eu termino de passar a costura aqui, certo? Então, eu abro aqui, ó, bem abertozinho, ligo o meu ferro. E vou passar aqui. A costura de acabamento será aqui. Para que fique uma costura bem bacana, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o ponto da máquina largo, certo? Quando eu deixo o ponto da máquina largo, já que aqui eu tenho várias camadas, além de eu ter várias camadas, ainda tá dobradinho, né? Faz com que fique bem mais alto. Eu deixo a costura com o pontilhado bonito. Eu não deixo aquele pontilhado arrochado, sabe? Não fica bacana daquele jeito. Então, eu tenho que colocar o ponto da minha máquina 4
ponto zero. Ó, fez o acabamento, a costura aqui. Aí eu venho, ó, vou fazer o quê? Vou arrumar isso aqui da seguinte forma. Deixa eu tirar essa base. Ó, o tecido principal com a manta, eu venho pra cá, certo? Ó, o tecido tá aqui, o zíper tá, o cursor tá aqui pra cima, a cabeça dele. Aí eu coloco aqui, viro, certo? E fecho o meu forro aqui. Aí eu coloco alfinetes, tá, gente? Vou colocar alfinete para passar uma costura bem bacana. Olha só, fiz a costura, ok? Eu tenho isso aqui assim, ó, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui dentro, ó, no meu tecido principal. Vou abrir aqui o meu zíper. Nem sei se eu preciso fazer isso, mas vamos fazer, né? Gente, o zíper não quer abrir, não. É a linha. Agora abriu. Pegou aqui no forro, ó. Aí o pessoal fala assim, Gê, faz um vídeo com seus erros, Gente, eu não deleto erro, eu deixo aqui, ó. Tinha pego aqui no... aqui... Por que pegou aqui? Ah, porque eu ainda não fiz a costura de acabamento. Ó como é bacana, né? Eu não fiz a costura de acabamento desse lado, então pegou. Por isso que pegou. Ah, outro pulo do gato aqui que eu acabei de descobrir sem querer pra você. Então eu vou abrir aqui o meu zíper. Meu Deus, pronto, agora abriu. Aí eu vou desvirar isso. Como o meu zíper é bem grandão, aí o que vai acontecer? Eu vou ter liberdade, eu vou ter mais espaço para fazer a minha costura aqui de acabamento. Se ele fosse na medida certa o zíper, não ia funcionar muito bem, certo? Então eu preciso também que você use um zíper mais comprido, ó. Venho aqui, dou uma puxadinha aqui, eu adoro fazer essa puxadinha, sabe? Eu acho que agrega amor e valor ao nosso produto quando fazemos essa puxadinha. O meu ferro já tá aqui, passo aqui, certo? Fiz a costura de acabamento com o número do ponto 4.5, ok? Aí agora, gente, vamos para o pulo do gato. O temido pulo do gato da G. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não falo pra vocês sobre pulo do gato, que eu confesso que eu estou até com um pouco de medo de fazer, mas vamos lá. Ó, eu preciso encontrar o meio dessa necessaire, certo? Como é que eu faço isso? Só Jesus mesmo que sabe. Ó, eu faço isso aqui. Aí eu faço um piquezinho aqui. Pra encontrar o meio, né? Será que isso vai dar certo? Eu não testei antes desse jeito assim, de encontrar o meio dessa maneira. Ah, deu certo, ó. Aí eu venho, o meu zíper vai ficar aqui no pique. E o meu outro lado do zíper ficará aqui no pique também. Então, deu certo. Olha só, faço esse pique aqui, encontro o zíper aqui, certo? O pique foi feito do outro lado, encontro aqui também, ok? Vou pressionar minha mão aqui, é preciso fazer isso para não mudar a posição da minha necessaire, certo? Que eu já encontrei o meio dela. E aqui, ó, eu vou fazer essa dobrinha, tá vendo aqui? Isso aqui, só que essa dobrinha, ela vai até próximo ao meu zíper e será em todo o comprimento da minha necessaire, certo? Fiz a dobrinha. Aí agora sim, eu posso usar um alfinete. Gente, tem que ser a dobrinha até próximo ao zíper, certo? Ela tem que ser bem cavadinha mesmo, para que a minha necessaire fique num tamanho bem bacana. Isso aqui, ó, aí eu vou alfinetar aqui e aqui. Deixa eu mostrar como é que tá aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer esse mesmo acabamento, essa mesma técnica aqui. Ó, isso aqui. Ó, eu posso conferir se eu tô com a medida exata. Então, meus dedos têm medidas certas. Então, são 3 dedinhos aqui
e 3 dedinhos desse outro lado, ok? Aí agora vamos pra máquina. Antes de ir pra máquina, eu vou cortar esse zíper, certo? E eu vou puxar também o meu cursor um pouquinho aqui pra dentro. Que eu vou passar a costura aqui e aqui. Então, ó, aqui, medidinha de calcador, de pé de máquina, eu vou passar a minha costura. Venho, tô com o meu ponto largo, 4,5. Faço um retrocesso. E venho novamente. Olha só, fiz a costura, certo? Vou tirar aqui o meu alfinete. Eu ainda não fiz o acabamento. O acabamento aqui, o que será? Será o meu viés, o meu debrum, que será com esse mesmo tecido aqui cor de rosa, ok? Então, vou tirar aqui o alfinete. Eu não deixei a abertura aqui do zíper, porque se eu deixar o zíper muito aberto, eu vou ter dificuldade na hora de juntar. Então, eu prefiro que ele não fique tão aberto. Então, ó, eu procuro aqui o cursor do meu zíper. Já encontrei, certo? Aqui é outro pulo do gato, né, gente? Ó, vou puxando aqui, tá vendo? Então, é muito fácil de desvirar. Aí, eu venho aqui pra saber se o terreno... O acabamento, gente, é bem simples. Eu tenho aqui 2 tiras, certo? Então, olha, eu tenho 3 dedinhos de largura, certo? Aí, eu deixo aqui sobrando e deixo aqui sobrando também. Então, eu passo a primeira costura aqui. Ó, então, eu tenho aqui a costura feita nessa parte aqui. Aí, puxo aqui, ó. Dobro aqui assim. E venho aqui. Tem que dobrar a lateral, tá, gente? Se não dobrar a lateral, o trem não funciona. Deixa eu cortar mais um pouquinho. Então, ó, pra mostrar aqui direitinho pra você, eu faço isso. Dobro aqui dentro. Certo? Faço isso aqui. Dobro aqui dentro. E dobro isso aqui para dentro. Fechando com acabamento. Eu posso colocar isso aqui dentro, ó. Fica melhor também. E venho aqui. Certo? Aqui eu vou usar o alfinete. Mas eu posso usar também aquele clipe. Eu só não vou usar o clipe, que eu acho que seria bem melhor. Porque ele não tá aqui tão perto. Isso tudo é acabamento, gente. Isso tudo você acha que não é importante. Mas a sua cliente tem um bom olho, ela vai olhar e vai perceber que você não fez com cuidado. Olha só, fiz o acabamento com o viés dos 2 lados, certo? Aqui e aqui. E eu vou abrir a bolsa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Procurando a agulha. Então, gente, eu vou dividir com você o meu pulo do gato. Porque eu quero que a sua cliente tenha uma box assim bem estruturada, bem bacana mesmo, que ela não fique achando que tá um produto torto, que tá um produto mal feito, certo? Mais pra lá do que pra cá, né? Não vamos mentir. Ó a diferença dessa. E olha essa, certo? Qual é que você quer vender para a sua cliente? Essa ou essa? Gê, arruma mais um pouquinho que dá certo. Vamos arrumar mais um pouquinho pra ver se fica melhor. Então, para isso, o meu pulo do gato, nessa técnica que todas vocês com certeza já conhecem, ó, eu tenho que abrir aqui, ó, aqui é uma pontinha, aqui é outra pontinha. O que eu vou fazer? Eu vou passar o meu ponto invisível com agulha e linha. Então, no pontinho que eu tenho aqui, entro aqui, ó, no tecido. Eu não sou muito boa de ponto invisível, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Aí, eu venho isso aqui, ó. Aí, eu passo aqui pela lateral da beirada, ok? Saindo aqui pela lateral da outra beirada. Esse é o meu jeito de fazer ponto invisível, tá? Se tiver errado, você corre pra mim falar aqui, se você tem um jeito melhor também, ok? Venho, ó. Ó, tá vendo a agulha aqui saindo? Aí, eu boto aqui mais pra dentro, saio na outra beirada, vou de beirada em beirada, sempre por dentro do tecido, pegando os 2 lados, certo? Deixa eu ver aqui.
Eu vou de beirada em beirada, sempre por dentro do tecido. Eu não posso ver a minha agulha. Eu não posso ver minha agulha. Então, eu tô vendo aqui muito pouco a minha agulha. Aí, eu venho aqui só no terem só, tá, gente? Uma lapadinha só. Então, eu vou fazer nesse Vzinho aqui do lado. Aqui e aqui, aqui, aqui. E vou fazer do outro lado também. Somente isso, gente. É sem segredo. Terminei aqui. Venho desse outro lado. Coloco a minha agulha aqui, ó, dentro do tecido novamente. Aí, eu vou na beiradinha, né? Olha só, eu acho bem trabalhoso mesmo o ponto invisível, não vou mentir pra você. Mas nesse caso, temos que fazer. Porque se eu não vai dar muito certo, se eu fizer a costura aqui na máquina, não vai ficar muito bacana, certo? Eu vou ter que fazer um malabarismo muito, muito grande. Então, olha só, quando eu termino aqui o meu ponto invisível, eu tenho que fazer o quê? Eu chamava de nozinho, mas o jeito chique de chamar mesmo é o arremate, ó. Então, eu tenho que fazer o arremate de forma que ele fique escondidinho aqui dentro, ok? O meu não tá tão escondido não, tá, gente? Todas as duas quadradinhas e o que valorizou, o que agregou amor foi esse ponto invisível aqui do lado, ok? Então, e aí, vocês gostaram? Super bacana. Eu acho que é aquele produto assim, papum, certo? É fazer pra vender. E só que ela não vai terminar aqui, né? Como eu falei anteriormente, vamos continuar para estruturar essas duas nécessaires juntas. Então, eu volto para dividir essa outra dica, esse outro passo a passo com você. Um beijo enorme e fiquem com Deus!